Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre a lavagem de filtros. Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, né, a filtração em meio granular ela vai funcionar à medida que ela vai capturando partículas que estão suspensas no meio líquido e aí retendo então os coletores que são os meio granular, né, o leito filtrante que compõe então os filtros. Nos mecanismos a gente tem envolvidos aí então aqueles mecanismos de transporte, adesão e desprendimento, né? O que vai estar levando a clarificação é o transporte e adesão, mas em um dado momento a gente também tem os mecanismos de desprendimento, e aí que entra a lavagem, né? Por quê? Porque quando a gente tem o desprendimento, né, você vai ter o aumento da turbidez, né? E aí a gente vai ter a perda de clarificação, então a gente quer evitar que isso ocorra, né? Aí lembrando aqui que isso em algum dado momento vai ocorrer, por quê? Porque a gente tem o preenchimento então dos vazios, né, é, pelas partículas. Isso vai acabar em um dado momento aumentando a perda de carga do filtro e aí resultando no transpasse. Então a limpeza é um procedimento de manutenção e uma forma de assegurar, né, evitar que se tenha uma turbidez excessiva então no filtrado. A ideia assim é fazer o procedimento de lavagem antes que ocorra, né, o transpasse, né? Então tem algumas parâmetros, né, para determinar o momento, né? Então ou por meio de perda de carga ou por um certo aumento aí pequeno aí de turbidez, ou se não por um certo número limite de horas da carreira de filtração, né? Então você estabelece qual que é o primeiro limite atingido, né? A partir que um desses três critérios é sendo atingido, você faz então a lavagem do filtro. Assim, né? O procedimento de lavagem, então você uma vez decidido então a fazer a limpeza, né, a lavagem do filtro, primeiro você interrompe então a filtração, né? Aí faz então o uso de água com água limpa, faz a passagem dessa água no sentido ascendente, né? Se for um filtro descendente, isso aí vai ser no contrafluxo, no sentido ascendente então vai ser no mesmo fluxo, mas enfim, sempre é no sentido para cima. O que é importante aqui, né? Essa vazão de água ela deve ser suficiente para fluidizar o meio granular. E aí o que é fluidizar, né? Fluidizar é quando que você tem aí um meio granular que é sólido, ele tem um comportamento hidrodinâmico similar a de um líquido. Então ele vai estar em movimento ali, tendo um comportamento próximo aí similar a de um líquido. Isso aí é um requerimento então para a lavagem, então usando apenas água. E aí você vai ter forças desses elementos bem elevados atuando, né, nessa contralavagem, por conta também geradas então nessa condição de fluidização do meio granular. E aí isso vai gerar forças desses elementos que vão levar então ao desprendimento das partículas aderidas então aos meios granulares do leito filtrante, os grãos do meio filtrante. Como falei, né, você pode utilizar apenas água, e aí o requerimento é você chegar na fluidização do meio filtrante dos grãos, né? Mas a gente tem outras alternativas, de você combinar água e injeção de ar, né? Ou também complementar com lavagem superficial. Então, aplicar jatos de água na superfície, isso aí pode ser por máquinas de alta pressão, né? Tipo máquinas que geram água em alta pressão, ou torniquetes hidráulicos que também vão gerar, né, esses jatos aí de água. E aí, uma vez aí lavado o filtro, essa água de lavagem vai ter uma série de partículas que for retida, e essa água de lavagem ela pode estar sendo retornada então ao início do tratamento, aí, ou lá nos decantadores, ou até no início do tratamento junto com na etapa de coagulação. Mas aí é necessário então fazer os estudos, né, para verificar o quanto isso aí vai afetar
as eficiências de tratamento, né? Lembrando aqui que também se gasta bastante água nesses processos de lavagem, por isso também se procura fazer esse reciclo, porque caso contrário essa água vai, né, para disposição para despejo em corpos d'água. Bom, a hidráulica de lavagem, como eu falei, o objetivo, né, quando você tem o uso apenas de água, é você gerar fluidificação, né? O risco que a gente vai ter, né, quando você não tem uma lavagem adequada, é você ainda manter ainda resquícios de película de flocos e outras partículas em volta dos grãos, e aí essas películas não são de materiais rígidos, né? Então são materiais compressíveis, e aí o risco é que na hora que você resta essas películas, né, você tem a compressão aí do leito filtrante, né? E aí, tendo essa compressão do leito filtrante, você tem um risco de surgir fendas e gretas no leito filtrante. E isso vai resultar o quê? Em caminhos preferenciais e prejuízo à qualidade da água filtrada. Então, a gente tem que ter um cuidado também fundamental na lavagem adequada, né? Tempos suficientes e não restar essas películas nos grãos. Para isso, né, é importante, como eu falei, ter essa fluidização, que com isso, na fluidização, cada grão vai estar separado um do outro, né? E aí com isso você tem essa boa eficiência de lavagem. Enfim, aí você vai ter essa variação também dos gradientes em função da profundidade e em função também da densidade dessas partículas e tamanho, né? Então por isso que é importante a gente, quando tem dupla camada, né, colocar também ordenado em função das densidades. Que isso aí, com a lavagem, ele vai se mantendo as posições. Se a gente colocar nas posições erradas, na primeira lavagem as coisas vão começar a se alternar entre as camadas. Então as camadas mais densas ficam mais para baixo e as camadas menos densas estão mais acima. Esse é o procedimento correto. Com o uso apenas de água, o procedimento ele vai requerer então a expansão do leito filtrante, né? E aí isso vai ter um arrasto de material. Com a combinação com o ar, ela já não vai ser mais necessária, né? Uma vez que o ar ela vai ser um agente que vai auxiliar para separar as impurezas que tem no meio, né? E é outra vantagem que a gente precisa, você pode trabalhar com uma velocidade menor para a lavagem do leito filtrante. Então, você também gasta também menos água, a gente vai requerer menos velocidade. Um cuidado também que a gente tem que ter é não ter vazões assim muito elevadas a ponto também de ter a lavagem de partículas mais finas do meio filtrante. Então também a gente tem que ter uma vazão suficiente para expansão do leito, no caso de ser apenas água, né? E ao mesmo tempo essa vazão também não pode ser muito elevada a ponto de lavar o meio filtrante, as partículas finas do meio filtrante. E outra coisa importante aqui também é que a gente tem essa distribuição de água de lavagem bem uniforme. Por isso também que é importante a escolha adequada lá dos meios, das bases aí, de suporte ali e distribuição de água lá, então como tinha mostrado no vídeo anterior. Aqui umas imagens aqui do processo de lavagem. Vou estar deixando também no ambiente ali alguns links para alguns vídeos de lavagem de filtros, né? E eu também um vídeo mostrando como é que é a expansão de um leito de areia, para vocês terem uma ideia. Então, já que, enfim, nos vídeos mesmo não dá pra gente ver, né, direitinho como é que é a expansão desse leito. Mas aqui, né, dessas imagens vocês conseguem ver bem, né, que enfim, a água aí sai bem, bastante material suspenso aqui, né, que as calhas coletoras, né. Enfim, nesse caso aqui o sistema de lavagem apenas com água, né. Enfim, era isso, né. E aí então a gente se vê no próximo vídeo.